Bom dia, galerinha do nono ano. Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a gravação da nossa quarta videoaula, tá? Onde eu vou fazer a correção daqueles exercícios da página 47, 48, 49 e 50 com vocês, ok? Então vamos lá para a nossa correção de exercícios, certo? Bom, logo de início aí, coloquem a data, né, por favor, no caderno, que é 25 de maio de 2020. Acredito que já até tenham colocado, porque a maioria já até entrou em contato comigo para poder tirar dúvidas, né, desde que eu lancei a nossa videoaula, certinho? Então, coloquem aí, tá? O título, né, que é cálculo algébrico, expressões algébricas, e vamos para a nossa correção, então. Vamos lá? Aí no livro de vocês, na página 47, começa logo com um retângulo, né? Que é esse retângulozinho que vocês estão vendo aqui, ó. É esse desenho que aparece no livro de vocês. Aí está escrito o seguinte: o retângulo ao lado está dividido por uma linha tracejada em dois retângulos menores. A letra X representa a medida da largura em metros. Escreva uma expressão algébrica que represente a área do retângulo. Então, vamos lá, né? A área do retângulo A primeiro. O retângulo A, repare aqui comigo, é esse aqui, ó. Certo? Então, aqui está o meu retângulo A. O retângulo a base dele eu posso considerar como 5 metros, né? 5m. Se aqui é 5 metros, aqui embaixo também, daqui até aqui, né? Lógico, é 5 metros, porque ele todo, a base dele toda vale 8, certo? Mas daqui até aqui vale 5. Então, aqui é 5 a base, 5 aqui também. E aqui é x. Na hora de calcular, o que a gente vai fazer? Vou só colocar meu celular no modo avião aqui para não nos atrapalhar, né? Então, vamos lá. Então, agora, na hora de calcular, como eu calculo a área de um retângulo, gente? Base vezes altura, né? Então, base vezes altura, 5 vezes x. Então, vai ficar 5x. Depois, quer que eu calcule a área do retângulo B? O retângulo B, a altura dele também é x, assim como aqui mede x, aqui também mede x, certo? E aqui a base 3m. Se aqui é 3m, aqui também é 3m, né? 3 metros. Então, 3 vezes x, né? 3x. E a área, na letra C, quer que eu calcule? A do retângulo dos lados 8 e x, certo? Ou seja, o retângulo inteiro, né? Então, 8 é a base, x é a altura. Então, 8 vezes x, 8x. Certinho? No número 2, fala o seguinte: considerando que a idade de uma pessoa seja representada em anos por x, determine uma expressão algébrica que indique a idade dela, certo? Bom, 10 anos depois, né? 10 anos depois da idade que ela tem. A idade dela é x, não me informou a idade. Só me disse que é x. Então, 10 anos depois vai ser o quê? X, que era a idade dela, né? Mais os 10 anos, ok? Então, x mais 10. E na letra B fala 5 anos antes. Ou seja, a idade dela menos 5 anos, né? Ou seja, x menos 5. Entendido? Virando a página aí, vamos para a página 48, onde nós temos a questão número 3. Então, a questão número 3 fala o seguinte aí para mim.
Marcos tem 10 anos, seu pai 35. Escreva uma expressão algébrica que represente a idade de Marcos daqui a X anos. Bom, gente, se Marcos tem 10, daqui a X anos ele vai ter o quê? X, quer dizer, os 10 anos, né? Mais X, eu não sei quantos anos serão esses X anos. Pode ser 5 anos, então ele terá o quê? 15 anos. Pode ser 10 anos, então ele terá 20 anos, certo? Então, 10 mais X, eu não sei a quantidade de anos que será. Seu pai daqui a X anos. Se o pai dele tem 35 anos, daqui a X anos ele terá o valor correspondente ao valor de X, né? A soma da idade dele, que é 35, mais o valor de X, certo? Tá aqui pra gente, ó, 35 mais X. No número 4, nós temos um cubo, em que as arestas valem 2x, ou seja, a medida da largura, do comprimento e da altura vale 6x, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos um cubo, né? Certo? Em que as arestas valem 2x, ou seja, a base, a largura e a altura desse cubo é 2x. Aí pergunta o seguinte para mim. Escreva uma expressão algébrica que represente o volume desse cubo. Gente, para calcular o volume de um cubo, eu tenho que multiplicar as 3 medidas, né? Ou seja, é altura vezes comprimento vezes largura. Então, a ordem que você vai fazer isso não alterar o resultado, tá? Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz se você multiplicar largura, altura, comprimento, comprimento, largura e altura, não vai fazer diferença. Então, vamos lá. Então, fica como, ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8x ao cubo, porque ó, o x apareceu 3 vezes. Então, tem um invisível como expoente, um invisível como expoente e um invisível como expoente aqui. Então, vai ficar 8x ao cubo. Aí a letra B pede, qual é o valor numérico dessa expressão algébrica quando x é igual a 5? Bom, se x é igual a 5, no lugar do x, eu vou substituir o número 5, né? Então, 8 vezes 5 ao cubo. 8 vezes 5 ao cubo, que é 125. 8 vezes 125, que vai dar 1000, certo? Aí na letra C pergunta, qual é o significado do valor numérico do item B? Bom, qual é o significado disso aqui, gente, desse 1000 aqui? Gente, ele representa o volume do cubo na unidade de volume correspondente, tá? Então, esse 1000 representa o volume desse cubo. Continuando, vamos para número 5. Na número 5, nós temos a planificação do cubo do exercício anterior, certo? Então, vamos lá. Então, continuando aqui. Se era 2x, né? De todos os lados, então, pergunta. Escreva uma expressão algébrica que representa a área da planificação do cubo todo, né? A área da planificação agora. Bom, gente, se era 2x, cada aresta valia 2x,
Então, esse quadradinho aqui, eu vou ter 2x aqui, ó, de base, e 2x de altura. Para calcular a área desse quadradinho, vai ser o quê? 2x vezes 2x, que vai dar 4x ao quadrado. Então, eu tenho 4x ao quadrado aqui, 4x ao quadrado aqui, 4x ao quadrado aqui, aqui também, aqui também, aqui também. Ou seja, quantos quadradinhos eu tenho? Eu tenho 6, né? Então, 6 vezes 4, 24. Então, eu vou ter 24x ao quadrado, certo? Na letra B, fala o seguinte: calcule o volume numérico dessa expressão para x igual a 5. Então, no lugar do x, eu vou substituir por 5, tá? Certinho? Então, 24 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é quanto, gente? 25, né? Então, ficou 24 vezes 25, que vai dar 600, ok? Aí a letra C pergunta: qual é o significado do valor numérico do item B? Bom, esse valor numérico aqui, ele indica a área total da superfície do cubo, tá? Certinho? Na letra C, número 6, nós temos duas figuras, a figura A e a figura B. E pediu para mim calcular o perímetro dessas figuras. Então, perímetro é o quê, gente? Perímetro é a soma de todo o contorno da figura, né? Ó. Então, eu tenho que somar todos os lados dessa figura. Então, vamos lá. Eu comecei por aqui, ó. 5x mais x mais 1, mais 3, né? Mais 3x mais 1, mais 5x mais 2, mais x mais 2, mais 2, mais 3x, certo? Agora, eu vou agrupar primeiro só o que tem x, tá? 5x, mais 3x, mais 5x, mais x, mais 3x. Agora, só os números, ó. Mais 3, mais 1, mais 3, mais 1, mais 2, mais 2, mais 2. Certinho? Somando todos os valores aqui, ó, de x, né? Eu vou ter no total de 18x. E somando todos os números, eu vou ter 14. Então, a expressão numérica que vai me dar o perímetro desse cubo, dessa figura, né, é 18x mais 14. Na figura B, também eu tenho uma figura, então, com letras aqui. Só que agora fez uma misturinha de x e y, né? Então, vamos lá. Eu tenho 4x mais 2y mais 2x, mais y, mais 2x, mais 3y. Certo? Então, primeiro tudo que tem x ou primeiro tudo que tem y. Aí é critério de vocês, tá? Não vai fazer diferença. Eu optei aqui por colocar primeiro tudo com 2x, ok? Então, vamos lá. 4x mais 2x mais 2x. Agora só o y. 2y mais 3y. No total, deu, somando tudo que tem x, deu 8x. E somando tudo que tem y aqui, ó, 2 mais 1 mais 3, 6y, certinho? Vamos lá. Número 7. Gente, número 7 falou o seguinte: observe os 3 quadrados da imagem e as medidas de seus lados indicados por n, n mais 1 e n mais 2. Então, nós temos essa figura aí, ó. Um ao lado vale n, a outra vale n mais 1, a outra vale n mais 2. Então, primeiro, aí pediu para me calcular, né? Obtenha uma expressão algébrica que represente a soma da área dessas figuras, desses quadrados. Então, eu tenho que encontrar uma única expressão que represente a soma da área dessas 3 figuras. Bom, primeiro eu vou calcular as áreas, né? Vamos lá, da primeira figura, se é n, todos os lados valem n, então é n vezes n, que vai dar o quê? N ao quadrado. Aqui é n mais 1. Então, para calcular a área, é n mais 1 vezes n mais 1. Fiz aqui o meu chuveirinho, minha distributiva, ó. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 1, n, né? Aqui, ó, 1 vezes n, n.
1 vezes 1, 1. Então, n ao quadrado, n mais n, 2n mais 1. Então, a expressão do segundo quadrado é n ao quadrado mais 2n mais 1. Agora, vamos para o nosso terceiro quadrado aí, ó, que a medida dos lados é n mais 2. Então, para calcular a área, n mais 2 vezes n mais 2. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 2, 2n. 2 vezes n, 2n. 2 vezes 2, 4. Então, ficou n ao quadrado, 2n mais 2n, 4n, mais o 4 aqui, certo? Então, minha expressão do último quadrado aí ficou n ao quadrado mais 4n mais 4. Agora, a soma das áreas. Vamos lá, vou pegar todos esses resultados que eu encontrei aqui e vou somá-los. Então, ficou n ao quadrado, né? Aqui, n ao quadrado mais 2n mais 1, ó, coloquei aqui. E da última figura, n ao quadrado mais 4n mais 4, coloquei aqui. N ao quadrado mais 4n mais 4. Juntando agora tudo que tem n, ó. N ao quadrado mais n ao quadrado mais esse n ao quadrado. Aí, só o que tem n sozinho agora, ó. 2n mais 4n. Agora os números. Mais 1 mais 4. Resolvendo. 3n ao quadrado mais 6n mais 5. Certo? Ó, 3n ao quadrado, porque eu tenho 1, 2, 3. Então, 3n ao quadrado. 2n mais 4n, 6n. 1 mais 4, 5. Certinho? Nós vamos agora para a próxima página, que é a página 49, tá? 49 e 50, onde a gente vai resolver os exercícios sobre fórmulas e figuras geométricas, ok? Então, vamos lá. Tenho essa figura, né? Tem um retângulo que a base vale 20 e a altura vale 8. Logo de início aí na minha página 49. Então, tem uma perguntinha lá em cima. Qual é a área desse retângulo? Bom, se a área é base vezes a altura, né? Então, será o quê? 20 vezes 8. 20 vezes 8 que vai dar 160. E a área é sempre centímetros ao quadrado, metros ao quadrado. Ou seja, a unidade de medida tem que estar ao quadrado, certo? Então, deu 160 centímetros ao quadrado, porque aqui a unidade de medida era centímetros. Se fosse metro, seria metros ao quadrado, tá? Se fosse quilômetro, quilômetro ao quadrado. Aí a 2 pergunta: se um retângulo tiver medida de base representada por B e a medida da altura representada por H na mesma unidade de comprimento, que fórmula permite calcular a área A desse quadrilátero? Certo? Então, a área é igual a base vezes a altura, certinho? Essa é a fórmula. Vamos, então, virando a página aí do livro de vocês. Vamos para as atividades da página 50 para a gente encerrar, né? Na página 50, nós temos o quê? Nós temos aí, número 1. Podemos calcular a área A do retângulo conhecendo suas medidas da base, B, né? E da largura H, na mesma unidade de comprimento. Aí a perguntinha A. Qual a unidade do retângulo cujas medidas da base são 15 e a medida da base e da altura são 15 e 8, ou seja, a base é 15 e a altura é 8,3, né? Que falou aqui. Então, a formulazinha, a área é igual a base vezes a altura, a área é igual a 15 vezes 8,3, que vai dar 124,5 centímetros ao quadrado. Como a unidade de medida estava em centímetros, centímetros ao quadrado, né? Letra B. A medida da altura de um retângulo é igual a x. Escreva uma fórmula que forneça a área desse retângulo, considerando que a base mede o triplo da medida da altura. Então, gente, se a base é o triplo da medida da altura, falou que a altura é x, então a base vai ser 3x. Então, na hora de colocar na fórmula, a área é igual a 3x vezes x. A área vai ser igual a 3x ao quadrado, tá? Essa vai ser a área desse retângulo. A número 2.
A fórmula A igual a L ao quadrado relaciona a área do quadrado e a medida L de seu lado. Letra A. Se a área for igual a 12 centímetros, qual será aproximadamente a medida de seu lado? Use uma calculadora e dê a resposta com 3 casas decimais. Bom, gente, aqui bastava eu encontrar a raiz quadrada de 12, né? Se falou que a área do meu quadrado era 12, então qual é o número que foi multiplicado por ele mesmo para poder chegar a esse valor de 12? Bom, eu encontrei aproximadamente, né? 3,464. Lógico que não é um número exato, é um número irracional, tá? Certo? Então, mas como pediu para poder fazer com a calculadora e encontrar apenas 3 casas decimais, eu coloquei apenas 3 casas depois da vírgula, tá? B. Se duplicarmos a medida do lado de um quadrado, o que acontecerá com a sua área? Bom, se eu tenho um quadrado, por exemplo, em que o lado vale 2, então 2 vezes 2. Se eu duplicar, né, a medida desse lado, ou seja, de 2 vira 4. Então, 4 vezes 4, 16. Então, a área que antes era 4, agora virou 16. Então, a área, ela será quadriplicada, tá, gente? Se eu duplicar a medida do lado do quadrado, a área quadriplica, ok? Número 3. A fórmula a seguir representa a área de um trapézio conforme medidas indicadas na figura. Como nós sabemos, a área de um trapézio é calculada por essa fórmula aqui, ó, por essa expressão algébrica, né? Em que B representa a base maior, o B minúsculo a base menor, dividido por 2, vezes a altura, que é representada por H, né? Então, eu falo o seguinte: escreva uma nova fórmula para a medida da área de um trapézio, cuja altura tem a mesma medida da base menor e cuja base maior tem o dobro da medida da base menor. Escreva essa fórmula em função da medida H da altura. Então, o que nós podemos fazer, gente? A gente pode substituir o B minúsculo por H e o B maiúsculo por 2H. Isto é, vamos lá. Então, no lugar do B, eu coloquei 2H. No lugar do B minúsculo, eu coloquei H. Vezes H, né? Dividido por 2. Então, eu vou resolver isso aqui agora, ó. Fazendo o meu chuveirinho, distributiva, né? Então, ó, 2 vezes H, 2H vezes H, né? Desculpa. 2H vezes H. Vai ficar H ao quadrado, 2H ao quadrado. H vezes H, H ao quadrado, dividido por 2. Então, finalizando, 2H mais H, 3H ao quadrado, dividido por 2, certinho? Então, vamos agora para número 4. A número 4 fala o seguinte: ao lado do bloco retangular a seguir está representada a fórmula que permite calcular o volume. Então, a fórmula que nós temos aí representada é volume é igual a A vezes B vezes C. Ou seja, o volume, para calcular o volume de um cubo, é a largura versus o comprimento versus a altura, tá? Eu multiplico essas 3 medidas. A ordem também, os fatores não alteram o produto. Tanto faz se você multiplicar A vezes B vezes C, ou C vezes B vezes A, ou B vezes A vezes C, tanto faz, tá? Não vai alterar. Então, o volume nesse cubo falou o seguinte, ó, letra A. Qual o volume do bloco, considerando que A vale 20, o B vale 5 e o C vale 8? Então, multiplicando as 3 medidas, né? Primeiro eu fiz 20 vezes 5, deu 100. Depois multiplicar por 8. 100 vezes 8, 800 centímetros ao cubo. O volume, ele é dado ao cubo, tá? O resultado tem que estar na unidade de medida cúbica, tá bom? Certo? Letra B. Se nesse bloco retangular as medidas das arestas forem todas iguais a x, qual será a fórmula para o cálculo do volume? Bom, gente, se eu tiver um cubo em que todas as medidas valem x, então vai ser x vezes x vezes x, que vai dar x ao cubo, certo?
A número 5 é pessoal, né? Vocês que têm que responder aí. Observe o paralelogramo representado a seguir e a fórmula que fornece sua área A em função da medida B da base e da medida H da altura. Então, a fórmula é igual a igual a base vezes a altura, né? Parecido com a fórmula do retângulo, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão atribuir valores, né? Para a base, para a altura desse paralelogramo e vão fazer o cálculo, certo? Elabora um probleminha aí para mim. Então, gente, voltando aqui, né? Fechamos a correção, então, dessa página, certo? Então, encerramos por aqui a nossa videoaula de hoje, tá bom? Que foi a correção da 47, 48, 49 e 50, certo? Então, beijos e até a próxima aula, se Deus quiser, e se cuidem, tá bom?